Bom dia, abençoados e abençoadas. Bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Chegamos aí na nossa quarta-feira, primeira quarta do ano. Teremos muitas. Ai, gente, que tempo gostoso, que tempo precioso. Que tempo precioso que tem sido essa consagração ao Senhor. Todos esses áudios que eu tô trazendo aqui para vocês, nós estamos fazendo em oração na madrugada também. E a cada dia o Senhor vai falando conosco de uma forma diferente, mas muito ligada uma com a outra, com aquilo que Ele deseja para os nossos corações, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa vida em 2026. E aí o Senhor me entregou um texto, né, que eu levei também dentro do grupo onde a gente faz os propósitos de oração. Ele é aberto para todos, como eu já falei, se alguém desejar. Eu coloquei o link, mas eu vou ver como que eu coloco o link para que vocês possam entrar direto. E nós estamos, né, trazendo 7 dias de consagração ao Senhor, e quando a gente consagra ao Senhor, é como se a gente estivesse de fato nos posicionando no mundo espiritual, né? E é um posicionamento no mundo espiritual para falar: olha, eu tô com o Senhor, é o Senhor quem faz, e é o Senhor que governa a minha vida, e eu consagro a Ti tudo, né? Tudo em nossa vida. E esse ano vai ser um ano um pouco diferente dentro desse propósito de oração. O ano passado eu trouxe alguns propósitos específicos, ele não é aberto para todo mundo, é apenas para as meninas da comunidade, mulheres posicionadas, mas esse ano eu decidi fazer aberto. E esses propósitos, eles iniciam, né? Alguns são gravados, outros eu vou enviar em áudio, mas para que a gente possa consagrar cada área da nossa vida, né? Para que a gente possa entregar, consagrar e ter esse mover no mundo espiritual em cada área da nossa vida, de fato. Então, se você deseja, né, coloque aqui, a gente vai dar um jeito. Eu ainda não sou expert em YouTube, então a gente vai descobrindo aos poucos como que a gente vai mexendo, né? Mas se você deseja estar nesse propósito de oração, seja muito bem-vinda. Aqui eu vou continuar trazendo os devocionais diários e lá eu vou trazer então os propósitos específicos para cada área, tá bom? Então vamos lá, já pega seu café, já pega sua Bíblia, senta à mesa, convida o nosso Pai, o seu Pai, para estar aí com você, para que você possa ouvir a voz dele. E hoje você já pode abrir a sua Bíblia, então, em 1 Pedro 2, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12, que começa assim: Se vocês são a linhagem eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que proclamem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você, que antes não era um povo, mas agora são povo de Deus, que não haviam alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amadas e amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e a abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantenham um comportamento exemplar para os gentios, para que, naquilo que falam contra vocês, como se fossem malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, observando as boas obras que realizarem. Bem, o que esse texto, né, nos traz? O que ele fala conosco? Né? A gente precisa compreender que esse
texto, né, essa carta, na realidade, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita para cristãos, de certa forma dispersos, tá? Mas que eles estavam vivendo em uma sociedade totalmente hostil, totalmente contra a fé que eles acreditam, né, que nós acreditamos que é Cristo, né? E eles eram o quê? Mal interpretados, eles eram acusados injustamente, eles eram vistos como ameaça para a cultura. E a gente não vai muito longe, né? Como que nós estamos no dia de hoje? Quem é cristão, quem caminha de forma correta, quem caminha alinhado com seus valores e princípios do reino, nós somos extremamente criticados, julgados, né? E as pessoas, de fato, brigam, algumas, né, infelizmente, morrem porque estão pregando o evangelho, e a gente sabe que isso faz parte também, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Então, se naquela época já era assim, imagina hoje, né? Se nós queremos aí colocar se a gente deseja andar pela palavra do Senhor, caminhar pela palavra do Senhor, que é isso que nós fazemos, a cultura, ela caminha o inverso. Então, é como se a gente fosse literalmente, gente, como se a gente fosse ET aqui no nosso país, na onde a gente caminha, na nossa cidade. Por quê? Porque a cultura, ela vai totalmente diferente daquilo que o Senhor nos ensina. E aí, então, Pedro está ensinando como viver o reino em meio a um sistema, em meio a uma comunidade que não entende o reino, entende? Então, o texto, ele não fala só sobre uma boa reputação, né, que nós precisamos ter, mas é sobre o nosso testemunho espiritual, é sobre a luz que nós carregamos ser visível através das pessoas ali, de fato. E aí Pedro, então, ele fala sobre o quê? Quando ele fala mantendo exemplar, né, o nosso procedimento, né, essa palavra que ele fala. Pedro, ele tá falando sobre a conduta, né, sobre a nossa conduta, não é sobre o que a gente fala, não é sobre o que sai da nossa boca, mas são os nossos comportamentos. Então ele tá falando sobre comportamento íntegro, sobre ser coerente, sobre aquilo que você fala, você também vivenciar, sobre você ter constância de fato, né? Sobre você ser íntima com o Senhor, não simplesmente falar, ler a Bíblia e não praticar a Bíblia. Então, a gente precisa compreender que ter essa conduta com o Senhor, né? Mostrar essa conduta, a gente precisa ter esse comportamento íntegro de fato. Então, não é simplesmente falar, não é simplesmente ler a Bíblia, mas é praticar a Bíblia, é ter um coração alinhado com o Senhor e é ser uma pessoa única, não uma pessoa mascarada que em cada lugar ela age de uma forma diferente. É ser aquela pessoa que Cristo nos chamou para ser. Então, o primeiro lugar que o reino de Deus ele vai manifestar em nós vai ser no nosso caráter. E depois nas palavras que a gente fala. Mas antes vai ser no caráter. Então nós precisamos ter um caráter de Cristo. Nós precisamos ter um caráter íntegro. E aí logo depois ele fala assim, você precisa então ter um caráter íntegro, né? Vamos falar assim, você precisa então ter um caráter íntegro no meio dos gentios. E aí gentios aqui, para que você possa compreender, são aqueles que de fato não dão valor ao reino, aquele que de fato ele não conhece a palavra, aquela pessoa que não caminha pela palavra. E aí hoje onde que nós podemos traduzir, né? Onde que estão essas pessoas? A gente pode falar que ela está aí a qualquer lugar, né? Ela está no meio digital, ela está no meio da cultura que está sendo impregnada, né? Nessa era. Tá no mercado, tá no sistema, né, de fato que não tem princípio, tá num ambiente onde Deus ele não é o centro.
Só que o que acontece? Pedro, ele não fala assim, não sai do meio deles. Na realidade, Pedro não fala assim, saia do meio deles, né? Não é isso que ele fala. Ele mantém, ele manda, ele nos ensina a viver de forma diferente dentro deles, no meio deles. Muitas vezes, o que eu vejo acontecer? A gente vai para a igreja, as pessoas vão para a igreja, né? E, ok, ali ela serve a Deus, ali ela é uma pessoa certa, direita, justa, mas saiu dali, ela não quer, de certa forma, conviver com outras pessoas, ela não quer, de certa forma, levar a luz para outros lugares, ela só quer ficar ali naquele lugar. E a gente sabe que muitas de nós somos influenciadas, então a gente tenta evitar ir em outros lugares para não ser influenciadas. Né? Mas o que acontece? A gente precisa entender que ou a gente é influenciado ou a gente influencia. E se nós somos filhas de um rei, nós precisamos entender o nosso lugar, nos posicionar nesse lugar e influenciar essas pessoas, influenciar esses locais. Eu lembro de uma vez, já tem um tempo, alguns anos atrás, que eu fui chamada para poder ir em uma despedida de solteiro, né? E eu falei, ok, então eu vou, porque eu conhecia a pessoa, né, da família. E aí eu fui nessa despedida de solteiro e tudo quanto é coisa que você imaginar tinha, né, numa despedida de solteiro. Vamos lá. Então era muita bebedeira, era virando garrafas e garrafas de bebida, né? Eram objetos obscenos que tinham ali e faziam várias brincadeiras e tudo. Eu estava ali, não participei, não bebi. Mas o mais incrível é que no meio dessas pessoas existiam mulheres com sede e fome do Senhor. E ali eu pude pregar o evangelho. Olha que louco isso, né? Ali eu pude pregar o evangelho, ali eu pude, dentro da minha conduta, as pessoas olharem para mim e falar, uau, ela é diferente, ela não tá se misturando. O que ela faz? Quem que é essa pessoa? E eu gerei esse desejo nessas mulheres. Por quê? Pela minha conduta, pelo meu caráter. Então eu não bebi, eu não participei, né, de certas brincadeiras, mas eu estava ali, eu conversei com todas, né? E aí talvez para o mundo as pessoas vão falar assim: "Nossa, que pessoa chata. Então para que ela veio se ela não vai participar de nada?" Gente, o que importa é que eu estava ali, eu estava alegre, eu não estava de cara fechada, eu conversei com todo mundo, brinquei com todo mundo, mas as ações que elas estavam fazendo, eu não participei. Só que ali, em meio à minha conduta, as pessoas que tinham sede e fome do Senhor vieram até mim e perguntaram, né? Ah, por que você não vai brincar e tudo? Eu falei, não, eu não compactuo, eu não gosto desse tipo de brincadeira e tudo, mas eu tô super bem, tô super tranquila. E ali eu comecei a mostrar o meu caráter para aquelas pessoas e elas desejaram entender mais sobre aquilo, conhecer mais sobre esse caráter. E foi aonde eu consegui, né, evangelizar essas mulheres. E é isso, a gente precisa muitas vezes entender que o nosso comportamento em meio a uma sociedade que não compreende o reino, ainda assim a gente precisa estar lá, ainda assim a gente precisa ser luz nesse lugar, agir de forma diferente. O que acontece? A maioria dos cristãos hoje em dia andam tudo com a cara amarrada, sabe? Vai para qualquer lugar, tá com a cara ruim. E aí eu fico, gente, o que essas pessoas estão carregando? Não é Cristo. Não é Cristo, porque quando a gente tem Cristo no coração, a gente é leve, a gente é alegre, a gente é feliz. A gente olha para as pessoas e ama as pessoas independente do que elas estão fazendo. A gente honra aquelas pessoas, a gente ensina aquelas pessoas, a gente discipula. Mas eu vejo as pessoas andando o caminho contrário. Então que nós sejamos cristãos que caminham dessa forma, que caminham, sim, no meio dessa sociedade, mas não para a gente ser influenciado por ela, mas para a gente influenciar essa sociedade.
E aí ele ainda fala, né? Falam contra vocês como de malfeitores. E esse trecho aqui, ele é muito profundo, porque Pedro ele está assumindo que mesmo a gente fazendo bem, mesmo a gente vivendo corretamente, ainda assim vão haver acusações. E quantas pessoas que estão pregando o evangelho na rua e muitas pessoas vêm e bate, empurra e xinga. Por quê? Cara, a gente tá falando, a gente tá pregando aquilo que a gente acredita. Mas vão haver acusações. Pessoas que se eu estiver pregando, se eu estiver xingando um ao outro ali, ninguém vai lá me corrigir. Mas se eu estiver pregando o evangelho, eles vão lá brigar comigo. Tá sendo assim o universo hoje, o mundo hoje. Mas a gente precisa compreender, Pedro aqui ele assume isso, que mesmo a gente fazendo bem, mesmo a gente vivendo corretamente, ainda assim vão haver acusações contra nós. Então, o texto aqui ele não está prometendo, nossa, você vai pregar o evangelho, você vai agir corretamente, você vai ter caráter e todo mundo vai te aceitar. Não é isso que ele está falando. Não é isso. A verdade é que ele traz, sim, que nós vamos ter perseguições injustas na nossa vida. E aí eu te falo, para mim vale a pena, e eu espero que para você vale a pena, porque o que Cristo fez por nós, nenhum de nós fizemos por Ele, nenhum de nós, muitas vezes, temos essa percepção de, será que eu morro pelo outro? Sabe? Então que a gente faz valer a pena o sangue que foi derramado por nós. Que a gente faça valer a pena o sangue que foi derramado por nós. E aí a gente precisa então observar as nossas boas obras. As boas obras são frutos visíveis, são decisões corretas, são posturas firmes dentro do seu princípio, dentro dos seus valores. É você escolher glorificar a Deus mesmo quando ninguém tá vendo. Sabe aquele negócio de, ai, ninguém tá vendo mesmo, eu vou jogar um papelzinho de bala na rua? Não, não faça isso. Se você anda corretamente, mesmo que ninguém esteja vendo, você haja corretamente. Seja esse tipo de pessoa. Isso é ter caráter. E as pessoas, elas nos observam mais do que nos escutam. Elas nos observam mais do que nos escutam. Então, a gente precisa agir, ter um caráter, ter comportamentos que glorifiquem a Deus. Que glorifiquem a Deus. Ele ainda fala, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Dia da visitação, ele pode significar o dia em que Deus se revela àquela pessoa. Ou ele pode ser um momento talvez de confronto espiritual para o outro. Uma visita de fato do Espírito Santo. Ou até mesmo no dia do juízo. Então a gente pode, né, andar e caminhar por isso. Mas eu, no meu coração, eu acredito que é o dia que o Senhor revela para aquela pessoa. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia que o Senhor for visitar aquela pessoa. Então Pedro aqui está falando que a minha vida e a sua vida, ela pode ser instrumento que Deus deseja usar para tocar alguém à sua volta. E mesmo que você hoje seja criticada, não leve isso para o seu coração, sabe? Porque quem te honra é Deus. E é através de pessoas, da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso caráter, que as outras pessoas irão conhecer a Cristo, irão glorificar a Cristo, irão desejar caminhar com Ele. Então, que a gente possa olhar para esse texto com um olhar diferente, sabe? Entender que antes das pessoas, né, verem aquilo que a gente fala, eles nos observam. Então que a gente possa caminhar em conduta, caminhar da forma que o Senhor nos ensina, caminhar por princípios e valores, e para que a nossa vida ela possa resplandecer a luz de Cristo. Amém? Então era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, que você possa refletir a luz de Cristo aonde você estiver. Aonde você estiver. Amém? Faça sua oração.
tenha esse tempo com o Senhor e que Ele possa, sim, falar ao seu ouvido, mostrar suas condutas, que Ele possa abrir os seus olhos e para que você possa ver, nossa, essa conduta não está refletindo a Cristo. Então recalcula a rota e vê o que você precisa mudar para, de fato, demonstrar Cristo através da sua vida para as pessoas que te veem, tá bom? Então um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.